duas setups de abertura para você poder usar imediatamente nas suas operações. Se você é um trader que gosta de operar a abertura, fica até o final, porque entender exatamente como usá-las pode ajudar muito a crescer a sua continha de day trade. Hoje é quinta-feira, o ativo que vocês estão olhando é o mini índice, essa aqui é a minha continha do copy trade da Nelogica. A primeira setup é uma setup de literalmente abertura mesmo, os primeiros minutos, tá? Hoje foi um dia tranquilo para mim, market recap, né? Vou fazer já um recap das operações de hoje, fechando em R$150, um drawdown mínimo só de R$60 aqui. E percebe que, olha que interessante, né? Aqui, ó, se eu colocar a abertura, foi exatamente às 9 da manhã que eu entrei, no primeiro minuto, no primeiro candle de 1 minuto. Agora, por quê? Né? Qual que é a setup aqui? É o seguinte, não acontece sempre, é uma setup que às vezes demora um mês para acontecer, tá? Então é importante prestar bastante atenção em todos os detalhes que eu vou falar, porque você vai ficar, não é uma setup para ter só ela, né? Você precisa ter outras operações, e quando esse cara aparece, eu sempre opero, tá? O primeiro ponto é o seguinte, a gente vai olhar uma abertura em que você tenha este tipo aqui de cenário. Você tá vendo pavio? Pois é, não tem nenhum pavio. Isso quer dizer o quê? Pensa comigo, o índice é um ativo muito volátil, certo? Extremamente volátil. É muito raro uma abertura para o mini índice em que ele tenha aberto num preço X, vamos dizer 130.300, que é mais ou menos ali que abriu, e ele não volatilizar nenhum tique para baixo. Existem poucas explicações para um fenômeno como esse. Uma das que eu mais gosto é que naquela situação havia programado, né? Havia um robô ali programado, uma inteligência programada para executar um grande número de ordens, tá? Uma ordem muito grande que não deu espaço para que outras contrapartidas que também queriam operar na abertura vendido pudessem mover o preço. Ou seja, alguém chegou e saiu de uma posição grande ou entrou numa posição grande. E o que isso faz? Isso faz com que o mercado de índice não volatilize nas duas direções, suba apenas ou desça apenas, né? ou suba ou desça apenas para um lado. E esse é o primeiro ponto que você vai procurar, né? Por que, JR? Olha, porque a chance de você ter uma posição grande como essa, tá, que mova o mercado já na abertura, sem nenhum tique de guerra, né, nenhuma disputa, e que isso termine em apenas 1 minuto, essa chance é muito pequena. O que eu quero dizer com isso? Sempre quando eu tenho um início de mercado no índice como este aqui, eu compro o primeiro. Agora presta muita atenção, esse é o segundo ponto, tá? Primeiro que não pode ter nenhum tique de resistência, ele tem que amanhecer e explodir para um lado. Sempre que isso acontecer dentro do próprio candle, tá? Não espera fechar. Você pode ver que aqui teve 2 velas, né? Você poderia ter comprado a segunda e ter dado certo? Poderia, tá? Não foi o que eu fiz, tá? Não foi o que eu fiz. Como você pode ver, ó, na minha curva de ganho aqui, ó, ela não teve nenhuma variação para baixo. Eu cliquei e esse cara começou do ponto que eu cliquei, ele não desceu nenhum tique, né? Só foi para cima. O que isso quer dizer? Ora, o primeiro pullback na VWAP, tá? Dentro do próprio candle de 1 minuto, eu vou comprar. O que isso quer dizer? O mercado abriu, boom, finge que o candle não fechou, tá? Subiu. Ele tá volatilizando aqui, ó, na hora que ele volta na VWAP eu compro, tá? E aí o que eu faço? Fechou o candle, boom, eu saio no rompimento dele, tá? Então, normalmente, um dia como este, que a gente tem uma impulsão muito forte. Lembre-se, essa é uma setup de abertura, é um scalp de abertura. Não vai me segurar essa posição, pelo amor de Deus. Por que é importante falar isso, tá? Hoje mostra por que é importante falar isso. O mercado caiu o dia inteiro, é um dos dias mais fortes na venda. Então ele deu uma oportunidade para você ganhar dinheiro como um scalp na abertura, mas se você for precavido, inteligente e não ganancioso o suficiente para pegar esse dinheiro enquanto há pressão de compra. Se você achar que você encontrou o fundo do mercado, não, agora ele vai só subir, é 9 da manhã,
qualquer coisa pode acontecer. Você pode estar olhando só para uma chamada de comprador, que pode muito bem ter acontecido. Muita gente pode ter comprado e tá segurando esse chumbo até agora, tá bom? Então, o que eu gosto de fazer? Amanheceu com esse cenário aqui, ó, na pressão. Você tá vendo que aqui o indicador de pressão tá mostrando 60% na região de venda. Esse indicador mostra a quantidade de ordens, tá? Ele faz a média de quantidade de ordens que estão apregoadas no book. Quanto maior a quantidade de ordens calçando o preço, maior é a pressão desse preço para uma direção, no caso aqui de venda. Quando ele explode dessa maneira, eu quero ver isso aqui mais ou menos nessa proporção, só que ao contrário, que de manhã tava 60% de compra, tá? E apenas 40% de venda ali. Então é esse tipo de cenário que você quer ver também no Superdoom, na pressão para poder comprar. E esse é um scalp rápido, tá, galera? É para você fazer aqueles primeiros R$50, R$40 do dia, usando 2 contratos. Não é para você terminar amanhã. O cara que opera abertura, ele precisa operar mais vezes, porque na abertura não tem tendência. Você tem volume, você tem fluxo, você tem início de um movimento, mas a tendência vai se caracterizar meia hora, 40 minutos depois da abertura. Até lá, tudo pode acontecer, tá? Então esse é um pensamento bem importante. Então essa foi a primeira setup do dia, muito bem, vale muito a pena você estudar. Não acontece sempre, mas quando acontecer, principalmente no dólar funciona também, mas no índice funciona mais, porque o índice ele é muito volátil. E então, quando você tem uma distorção como essa, em que o mercado não volatiliza pro lado oposto, apenas para um lado na abertura, é um forte indicativo de que esse movimento vai continuar pelo menos pelos próximos segundos, suficiente para você entrar perto da VWAP e soltar no rompimento do candle ou na máxima do movimento, tá? Então, primeira operação aqui, show de bola. Fiz um dinheiro aqui pro pessoal do Copy Trade, que, aliás, se você tá até aqui agora, gosta do que eu faço, acompanha o meu canal. Eu tenho um Copy Trade da Nelogic, inclusive é esse que vocês estão vendo aqui, que eu tenho o compromisso de fazer o Market Recap, fazer todos os dias um vídeo explicando as operações, e ele já tá disponível na loja da Nelogic. Fica até o final que eu vou mostrar ali para você como encontrar já. Primeiro vamos voltar mais uma vez aqui para setup, pra galera aqui que é só a setup. Seguinte, segunda setup de abertura que eu sempre pego. Se você olhar o meu relatório de performance aqui, eu tenho essa primeira operação, depois eu tentei mais algumas coisas aqui na venda que demorou para se confirmar, né? E aí depois eu entrei na minha melhor operação da manhã, que foi justamente essa que veio negativo e depois ficou positivo, tá? Eu vou mostrar por que eu tive esse drawdownzinho de R$60 aqui nessa agulhada para cima e para baixo, né? Quando a gente tem uma movimentação, segunda setup, tá? Segunda setup da manhã, depois de mais ou menos uns 30, 40 minutos da abertura, a gente pode estar olhando para o primeiro rompimento de máximo de mínima. Uma setup que a gente usa muito no meu time, que a gente chama de primeiro pullback de 1 minuto pós rompimento. É um nome grande, mas é fácil de lembrar. Primeiro pullback de 1 minuto pós rompimento. Se eu tenho um range que durou entre 30 a 40 minutos, como foi esse aqui, e eu tenho um rompimento forte que se afasta das médias, que aliás são médias de 9 períodos exponencial e 20 períodos exponencial, ambas exponenciais, tá? 9 e 20. Eu vou estar me posicionando nessas médias, tá? Ou na primeira média aqui, como foi o caso de hoje, ou na segunda média, que é a média de 20. Né, como você pode ver, ela volatilizou bastante. Esse candle aqui me deu trouxe esse drawdown aqui para mim. Eu não saí da operação, meu stop estava um pouco acima ainda, deixou R$60 negativo e depois voltou que nem um torpedo para pagar lá embaixho nesse candle aqui, tá? Foi quando eu comecei a subir aqui o ganho, ó, mais ou menos, ó, hora da notícia aqui, ó, na 9h30, ó. Deixa eu ver aqui, bem aqui, ó, tá vendo, ó, 9h30, exatamente nesse candle. Então ele me deixou um pouquinho negativo e já, boom, derreteu aqui na venda. Então, linda operação que eu sempre pego na abertura. Repetindo, rompimento de um range entre 30 e 40 minutos na abertura, você vai esperar, às vezes não acontece, tá? Não adianta esperar e falar assim,
eu peguei algo parecido. Não, ele tem que se distanciar das médias, porque senão não tem pullback. Se ele tiver aqui, ó, cruzando média, você vai falar pullback, mas não é, tá? Você vai operar, mas não é a mesma setup. A setup se afastou da média, aí começou a andar de lado, ou voltou, ou fez pullback, aí você vai se posicionar nas médias, né? Para aquele movimento de continuação de tendência. Muita gente está esperando esse cara aqui para romper as médias e entrar, mas o que a gente quer é essa continuação de tendência para baixo, né? E aí você tem essa movimentação que aconteceu. Aonde eu saio? Onde é que o JR sai? Eu saio 2, 3 ticks abaixo da mínima, tá? É assim que você opera média e rompimento. Você se posiciona nela, começou a romper mínima, lá sai no rompimento. Tá vendo que quando ele rompe mínima, ele dá essas voltas? É porque todo mundo que tá vendendo esse cara e tá vendendo de maneira inteligente, tá se posicionando perto das médias e tá saindo com as posições na hora que ele rompe, né? Ele tá vendendo aqui e tá saindo das posições na hora que ele rompe, ó, tá vendo? Rompeu aqui, o pessoal tá saindo, volta a vender, rompeu mínima, começa a sair, né? E aí você tem essa movimentação meio travada, né? Você não pode querer vender na hora que o pessoal tá saindo aqui, né? Na hora, rompeu, vou entrar. Puta, aí é a hora que a galera tá saindo. Então, para vender certo, vende nas médias, sai pós-rompimento na hora do barulho, tá vendo? Onde estão todos ali saindo dessas posições ou se posicionando numa reversão. Essas duas setups, galera, elas são muito, mas muito boas para você ter no seu livro de setups, tá? Eu uso sempre que aparece. Essa aqui de primeiro pullback de 1 minuto é basicamente o meu ganha-pão do dia a dia, tá? É o que eu levanto as estatísticas no copy. Quem me segue, quem não me segue ainda, enfim, eu faço aqui os Market Recap todos os dias. Aproveita, tá gostando, já se inscreve no canal, deixa sua curtida e um comentário. Ajuda bastante aqui, mas se você me segue, você sabe que eu falo dessas setups quase sempre, né? E eu tinha a minha conta de copy trade teste, eu levantei mais ou menos uns R$3.000 fazendo aqui os market recaps, mas agora que esse copy trade subiu para a loja, eu tenho que montar as estatísticas mais uma vez, tudo de novo. Como vocês podem ver, vou até voltar aqui, esse já é o 3º dia, né? Vou colocar aqui mensal. Mas eu tô com uma linda curva, ó, indo bem devagar. Tive um drawdown de apenas R$7, tá? Na conta inteira até agora, nos últimos 3 dias. Então tá bem tranquilo, eu vou subir devagar porque o meu copy trade é pra uma galera bem responsável. JR, como eu te acho no copy trade, tá? Gosto do seu conteúdo, venho acompanhando aqui os market recaps, gostaria de operar contigo, né? Aí no copy trade, seguinte, ó, não tem segredo, a gente vai entrar aqui no Profit Chart Copy Invest, tá vendo? É esse quadradinho aqui em cima, vou mostrar aqui para você, tá? Vai estar aqui, ó, Copy Invest, eu vou clicar. E aqui eu tenho minhas estratégias, mas eu sou provedor de estratégia. Você vai clicar aqui, ó, Copy Invest. Boom. Agora, cara, aqui no Copy Invest, você vai ter algumas ofertas. Você vai clicar em ir para loja da Nelogica ali, tá? Agora vem o pulo do gato. Como tem muitos, você vai ter que escrever, ó, tem muitos caras aqui, eu acabei de entrar, então eu não tô no ranking ainda, né, porque aqui é a galera que já tá operando um tempo, você vai sendo ranqueado, então você vai ter que escrever aqui, ó, escrito mesmo, tá, olha lá, JR, pra ficar fácil de achar, eu coloquei escrito JR, né? Aí eu tenho 2 estratégias por enquanto, serão várias, mas por enquanto eu tenho essas 2. Estas operações que você vê aqui no Market Recap é dessa segunda, trader de abertura. Aqui você tem todo o descritivo, tanto do que um pouquinho meu, né, da minha carreira, aonde eu comecei, os lugares que eu passei, mas você tem um descritivo das operações, ó, não faço martingale, não tem preço médio, atuo só a favor da tendência, faço isso. Então além ali do Market Recap, você tem o mínimo da conta, a média de ganhos e o que eu vou fazer, o que tipo de operação eu vou buscar para ver se está de acordo com as suas ideias e também com o seu estômago, né?
E aí a parte mais interessante, clica aqui, ó, teste grátis, são 7 dias, tá bom? Então você tem 7 dias para testar aí, de repente até paga a sua mensalidade, se você pegar uma onda legal, digamos, eu tô numa ótima onda aí, o mercado tá ficando legal, 7 dias de graça pode ajudar você a pagar a mensalidade e ficar basicamente elas por elas, tá bom? Testa de graça, vale a pena. Qualquer dúvida, eu estou sempre acessível nas minhas redes sociais, bacana? E é isso, guarda essa setup no bolso, estuda, treina, pratica, veja se faz sentido, mas a minha sincera opinião, se você é um scalp de abertura e não tem essas duas, você tá deixando dinheiro na mesa, tá bom? Forte abraço, deixa sua curtida, se inscreve no canal e eu te vejo no game.